Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma noite que a gente se reúne para aprender um pouquinho, falar um pouquinho do Evangelho, nos fortalecer para as nossas tarefas do dia a dia, né? A gente agradece aí a compreensão de todos pela ainda nossa reforma aí que segue, caminhando para a conclusão. No próximo dia 26 de junho nós vamos fazer a celebração aí da conclusão da obra. Teremos uma palestra com Zéias Claro às 19h30, então estão todos convidados a estarem conosco. É uma quinta-feira, é um dia diferente do nosso dia de tarefas aqui, mas nós faremos porque ele tem a oportunidade de estar aqui conosco, então nós aproveitaremos a estada dele para fazermos o nosso reinício nessa data, tá? Então nós agradecemos a presença de todos, a compreensão de todos e o auxílio também que todos estão aí colaborando com a obra. Na medida do que cada um pode auxiliar, a gente agradece, tá bom? Hoje nós recebemos o nosso amigo Nilvan de São Carlos, na Seara Espírita, que vem falar para nós o tema Deus é bom e sabe o que faz. Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade de aqui estarmos reunidos, unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em direção ao Pai, em direção a Jesus, nosso Mestre, pedindo o seu auxílio, o seu amparo, para que possamos aproveitar os ensinamentos desta noite, trazendo para os nossos corações, para as nossas mentes, para que, compreendendo, a gente possa colocar em prática nas nossas vidas, não só nos momentos que aqui estamos, mas principalmente quando daqui saímos, que possamos exercitar os ensinamentos, tudo aquilo que Jesus nos deixou, exemplificando, mostrando-nos como fazer, e que aqui a gente vem para recordar, para aprender, que a gente possa nas nossas vidas, com as nossas famílias, nas nossas convivências diárias, sermos aí um pouquinho, ao menos um pouquinho daquilo que a gente vem aqui aprender, exercitando o amor, o entendimento, a humildade, a compreensão, o auxílio mútuo, para que a nossa vida transcorra com mais serenidade, com mais aproveitamento, buscando a nossa evolução e a nossa melhora individual e coletiva. Abençoa-nos, Jesus, nesta noite. Esteja conosco, envolva-nos no seu amor e na sua paz. Que assim seja. Nilvan, por favor. Boa noite, gente. Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos. Cecília estava me dizendo que a Casa Espírita está em reforma já fazem uns 7 meses. Aí me lembrou a história daquele pastor. Diz que o pastor descobriu que o teto da igreja estava caindo. Porque Cecília estava me falando dos esforços que vocês estão fazendo. E todos participam, né? E aí ele chegou no outro dia no culto dele e a igreja estava lotada. E ele falou: pessoal, eu tenho 2 notícias para dar para vocês. Uma boa e uma ruim. Qual vocês querem primeiro? E já foi falando. A ruim é que o teto da igreja está caindo. E a boa é que a gente já tem dinheiro para reformar. Está no bolso de vocês, só que vocês ainda não pagam. Há uma lenda
Isso faz parte da palestra, isso é uma brincadeira. Há uma lenda hindu de mais de 1000 anos, de um rei e de um sábio. O rei era realmente um homem bom, um rei generoso, bondoso, justo, que amava os seus súditos e os tratava como um grande pai trata os seus filhos. E o sábio era também um homem muito bom, e era realmente sábio, porque o sábio é aquele que onde todos nós enxergamos até a linha do horizonte, o sábio enxerga além da linha do horizonte, pela sua interação espiritual, pelo amparo que ele possui do mundo maior, pela sua inteligência, pela sua sabedoria. Um dia, um domingo, o rei estava na sua sala de armas, manipulando as espadas, fazendo aqueles movimentos de ataque e defesa, porque, antes de tudo, ele era um militar, um soldado, e precisaria estar pronto para defender o seu povo. Num daqueles movimentos mais ousados, ele manipulava uma espada muito pesada e muito afiada. A espada escapou-lhe das mãos. E, naquele instinto de apanhar no ar, ele estende a mão para apanhá-la no ar. Mas ela, naquele movimento de circunferência sobre si mesma, veio rodando e ele tentou apanhá-la no ar e apanhou. Mas ao invés de apanhá-la pelo cabo, ele a apanhou pela lâmina. Muito pesada e afiada, a lâmina decepou-lhe o polegar, decepou o dedão da mão direita. O sangue escorreu, todos os súditos correram, todos os médicos daquele reino foram chamados, mas não teve jeito. Perdeu o dedão. No outro dia, ele chamou o sábio. E esse homem, esse sábio, era muito temente a Deus, como a gente diria, como os meus pais diriam antigamente. Tudo o que se lhe perguntava, ele começava ou terminava a resposta dizendo: Deus é bom e sabe o que faz. E o rei falou: sábio, eu sei que eu sou um bom rei, eu amo meu povo, eu cuido com carinho, eu perco sono para que eles tenham uma vida melhor, locubrando de como eu posso fazer para melhorar a vida do povo. E se eu sou um rei bom, por que é que Deus permitiu que eu perdesse o dedão direito? O sábio disse: rei, eu sou sábio, mas não sou rei. Desculpe. Eu sou sábio, mas não sou Deus. Eu não sei por que o senhor perdeu o dedão da mão direita. Mas se o senhor o perdeu, é porque Deus vê nisso alguma coisa de útil. E o rei, com a mão ainda enfaixada, inchada, doendo muito, ficou tão contrariado com aquela resposta que disse: Deus acha que tem alguma coisa de útil porque não é o seu dedão. Cadeia. E ficou tão nervoso que mandou o sábio para a cadeia, para o calabouço do castelo, que é a cadeia do palácio. Passaram-se 40 dias e chegou o grande dia da caça à raposa. Era um esporte nacional, era como a final da Copa do Mundo. Todo o reino se agitava, só podiam participar os nobres. E a regra era simples, as regras eram simples. Cada um tinha os seus cães, a sua matilha, o seu cavalo.
Meia hora antes, as raposas capturadas, raposas selvagens, capturadas na floresta nas semanas anteriores, ficavam presas. No dia, o povo todo olhando, meia hora antes soltavam as raposas, meia hora depois soltavam os cães, 10 minutos depois soltavam os cavaleiros. O rei também possuía sua matilha de cães bem treinados, bem tratados, seu cavalo, e o rei participava. E todos saíram atrás das raposas, cada um ganhava quem abatesse o maior número de raposas capturados pelos seus cães. E a certa altura, os cães do rei, já no interior da floresta, os cães do rei viraram à esquerda e o rei, com seu cavalo, virou atrás. Haviam passado mais de uma hora e os cães do rei o adentraram por uma mata fechada na floresta, pouco conhecida. E depois de uma hora, o rei descobriu que ele estava perdido. Não tinha mais sinal de raposa, não ouvia mais os cães, ouviu um barulho, achou que era o cão, desceu do cavalo para averiguar, o cavalo também sumiu. Para piorar, ele saiu andando e entrou numa aldeia de índios canibais. Os índios, quando viram aquele homem gordinho, bochecha rosada, bem tratado, sorriram. Porque para eles era como se uma peça de filé mignon tivesse atravessando a aldeia. Pegaram o rei, acenderam o fogo, pegaram o caldeirão, botaram água, botaram o rei dentro e começou a esquentar. E o rei, no raciocínio lógico, falou: estou morto. Porque não vai adiantar gritar, porque mesmo que alguém me ouvisse, como é que vai dar conta de 100, 150 índios? Vai ter que voltar uma hora de caminhada até o castelo, aí avisa o exército, uma hora até se preparar, outra hora até voltar, a hora que chegar aqui, estou morto. Quando você está no fundo do poço, qual a única direção que você tem para olhar? Para cima. No desespero, foi o que ele fez. Ele olhou para cima e ergueu as mãos: socorro, meu Deus, meu tudo. Agora era tudo. Meu Deus, meu tudo, socorro, socorro, socorro. O índio olhou para as mãos dele e mandou apagar o fogo. Imediatamente. Porque na tradição da antropofagia, quando os antropófagos, os índios, comiam um adversário, eles imaginavam que estavam comendo a sua inteligência e agregar em si a sua destreza, a sua rapidez. E o contrário também era verdadeiro. Se comesse alguém com defeito, agregaria em si os defeitos. A gente fala de índio canibal, e a gente fala: mas isso faz muito tempo que não existe, desde o Brasil colônia. Gente, ano passado ali em Pernambuco, prenderam 3 pessoas que estavam praticando canibalismo. Deu da televisão, vocês ouviram falar? O que eles faziam? O que aconteceu? Os vizinhos começaram a sumir, a polícia investigou e eles confessaram. Detalhe: e eram os maiores vendedores de coxinha da cidade. As pessoas comiam a coxinha, falavam: esse temperinho diferente, dá um gostinho diferente, e pedia mais uma. E isso foi a grande desgraça deles. Porque aumentaram as vendas. Aumentaram as vendas, eles tiveram que aumentar a produção, mais vizinhos sumiram e a polícia pegou. E dizem que naquela época eles exportaram muita coxinha para Pirassununga. Então, se você comeu coxinha ano passado,
Você está carregando um pouquinho de canibalismo aí com você. Os índios, então, olharam para a mão do rei, tinha defeito, mandaram apagar o fogo, índio não faz refém, não servia para comer, não serve para fazer refém, soltaram o rei. O rei correu de volta para o castelo. Quando chegou, já estava todo mundo procurando o rei, viram ele, reconheceram, aí pegaram a coroa, pegaram o cetro, puseram a capa, e o rei imediatamente mandou chamar quem? O sábio. E o rei era realmente um homem bom, que de vez em quando cometia um deslize, como nós espíritas, ou como todo mundo. Aí trouxe o sábio. Quando ele viu o sábio, ele ajoelhou, falou: sábio, me perdoa, me desculpa, eu sou um rei estúpido, porque você só me deu bons conselhos, você é um homem que ama a Deus, que ama o seu próximo, que ajuda todo mundo, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Se Deus é bom e sabe o que faz, por que é que Ele me deixou te prender, sendo você um homem bom e probo? O sábio olhou para o rei e falou: rei, simples, porque eu sou o seu principal conselheiro. Onde o senhor vai, por dever de ofício eu tenho que ir. O senhor ia sair atrás das raposas, não que eu goste disso, eu detesto esse negócio de matar raposa, mas por obrigação de ofício eu teria que ir. Quando os seus cães viraram para a direita, eu também viraria junto com o senhor. Quando o senhor se perdeu na floresta, eu também me perderia. Quando os índios te capturaram, também me capturariam. E nós dois no caldeirão quente íamos pedir socorro. Os índios iam ver que a sua mão não tem o dedão, ia te soltar, mas eu tenho o corpo perfeito, eu tenho os 10 dedos. E nessa altura do campeonato já estaria no estômago daqueles índios. E teria terminado a história. Então Deus é bom e sabe o que faz. Porque, tendo presciência, Ele deixou que eu descansasse 40 dias no calabouço, a pão e água, porque eu estava meio gordinho. E aí termina essa história. Se Deus é bom e sabe o que faz, por que sofremos? Jesus, naquele episódio em que Judas o beija, entregando-o para os soldados, narra o Evangelho que Pedro apanha a espada e corta a orelha do soldado. Era Malco. Jesus, então, domina toda a cena, porque senão os seus soldados teriam trucidado todos eles. Era um crime você erguer a mão para um romano, era crime, que tirar cortar a orelha. Então Jesus controla, apanha a orelha, coloca no lugar, e ele diz para Pedro: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele estava dizendo: Pedro, para trazer assim para o popular, Pedro, você acaba de perder uma orelha. Lei de causa e efeito. E voltou a nos advertir. Quando ele diz: aquele que com ferro fere, com ferro será ferido, era um indicativo. E mais tarde ele diria: esqueci, deu branco. Se o seu olho é motivo de escândalo, eu olhei para ela tem um olho lindo, com todo respeito. Se o seu olho é motivo de escândalo, arranca-o, põe-no fora de ti, porque é melhor entrar para a vida sem o olho do que com ambos percas a vida, percas a paz, percas a esperança. Então é Jesus Cristo nos falando da lei de causa e efeito. É Jesus Cristo nos dizendo que quando entramos na vida, trazemos conosco bagagem espiritual. A doutrina espírita nos explica que não somos o que estamos,
Estamos pessoas, mas somos espíritos. Mergulhamos na vida através da reencarnação, pelos mecanismos da concepção, e deixamos a vida através da desencarnação, pelo fenômeno da desagregação biomolecular. Mas entre nascer e morrer, há um período de vida que pode ser mais curto, pode ser médio, pode ser mais comprido, em que cada um de nós traz compromissos assumidos no mundo espiritual, ditados pelas nossas consciências, e pedimos a oportunidade de reparação desses erros. A lei de causa e efeito. E cada um nasce com uma programação mais ou menos pré-estabelecida. Então, assim, quando Allan Kardec indaga dos espíritos, porque a lei, ela é dúctil, ela é móvel, Deus corrige amando. Quando na questão 853 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga as entidades venerandas do espaço. Existem determinadas pessoas que parecem não poder fugir aos perigos da morte, porque ela escapa da morte aqui para logo em seguida perder a vida ali. Diz Kardec, parece haver nisso uma fatalidade? E os espíritos respondem que não, que fatal, na acepção da palavra, somente a morte o é. Uma vez chegado este momento, dela não poderemos nos furtar. Então, assim, só existe esta fatalidade. Mas eu quase morri, mas não morri. É porque não era a hora. Porque quando chega, é compromisso de retorno. Todos retornaremos. Até Lázaro, que Jesus retira da catatumba, e ele estava com catalepsia, Jesus o coloca novamente em condição de equilíbrio, para daí a alguns anos também morrer, também desencarnar. Quando a gente diz morrer, a gente está dizendo desencarnar. Os mais gordinhos desencarnam, os mais magrinhos desossa. Dizem, eu não sei se é verdade, mas Kardec não usa essa expressão. Voltando aqui, você só precisa acordarem, gente, que eu nem comecei a falar, vocês já estão assim. Aí vamos lá. Lázaro, então, morre logo em seguida. Então é Jesus dizendo que aqueles que abusaram dos dons da vida retornam à vida com a ausência desses dons. Mas eu vou exemplificar antes a história da resposta dos espíritos com a Kardec, que fatal mesmo só o instante da morte o era. Diz que tinha um padre aqui em Pirassununga, naquele tempo antigo, Pirassununga era pequenininha, ele tinha uma charrete e um cavalo velho. E ele ganhou de um fazendeiro um cavalo novo, bonito, bem tratado. E resolveu fazer então um sorteio do cavalo velho. Fez uma quermesse e fez lá as rifas ou os bingos e sortearam o cavalo. O senhorzinho que ganhou, no outro dia de manhã, isso era um domingo, na segunda-feira de manhã veio buscar o cavalo. Feliz da vida, gente. Naquela época antiga, ganhar um cavalo velho era como ganhar um carro usado. Não era pouca coisa. Aí o padre falou, olha meu filho, esse cavalo é um cavalo muito bom. Ele me serviu a vida inteira e é um cavalo ensinado. Ele só anda se você disser graças a Deus. E ele só para se você disser Deus seja louvado. Você entendeu? Graças a Deus ele anda, Deus seja louvado, o bicho para. Não falou o bicho, o cavalo. Ele montou em cima do cavalo e saiu todo metido. Atravessou Pirassununga, saiu no campo. Falou, vou ver se esse cavalo é bom. Graças a Deus. O cavalo andou mais depressa. Graças a Deus. O cavalo começou a correr, mas começou a correr em direção a um precipício. E foi chegando perto do precipício e ele começou a ficar nervoso, porque ele esqueceu
A palavra. E o cavalo correria, ele não sabia manejar direito o cavalo. E Deus é bom, meu Deus me ajuda, socorro meu Deus. E o cavalo chegando perto do precipício, ele lembrou. Quando estava bem perto do precipício, ele lembrou. Lembrou da palavra, suando frio. Deus seja louvado, o cavalo parou na beira do precipício. Aí ele nervoso, suando frio, coração batendo, falou: graças a Deus. Porque uma vez chegado aquele momento, dele não poderemos fugir. Voltando então, porque eu tinha pulado essa parte. Jesus Cristo está nos dizendo que aquele que abusou dos dons da vida, volta à vida com a ausência desses dons, para poder devolver à vida aquilo que da vida tiramos. Assim é que aquele que abusou dos talentos do corpo, volta depois com o corpo estropiado. Aquele que fez bom uso dos talentos do corpo, volta com ele melhorado ou em processo de melhora. E é por isso que nós encontramos até hoje pessoas que leem até os 100 anos sem óculos. A gente fica até com inveja. Inveja boa. Maneira de dizer. E outras que desde criancinhas tem astigmatismo, tem miopia, tem hipermetropia, tem estrabismo, tem catarata, e outras que são cegas. Mau uso que fizeram dos recursos da vida, lei de causa e efeito. Pedro, embainha a tua espada. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Lei da vida. Encontramos pessoas que têm problemas nos membros inferiores, nas pernas. E hoje nós vemos inúmeras pessoas que vão daqui para lá, que vêm de lá para cá, levando fofoca, fazendo intriga, espalhando fake news, sem fazer nada de útil. E depois voltam na cadeira de rodas, voltam aleijadas, voltam mutiladas, voltam decepadas, para não ter tanta facilidade de caminhar e ter mais tempo de meditar. Aqueles que utilizaram a língua como o chicote do mundo, malhando a vida dos outros, cuidando da vida do próximo sem cuidar da própria vida. Voltam depois gagos, tartamudos, ou literalmente mudos. Aqueles que usaram os ouvidos para deturpar, conforme a interpretação que davam àquilo que ouviam, voltam depois com a surdez, com infecções graves nos ouvidos, na garganta, nos órgãos superiores. Aqueles que gostavam de provocar emoções desconcertantes na sociedade, ou gostavam delas para terem emoções fortes, retornam depois com a área cardíaca lesada, controlando isso, controlando aquilo. Não pode ter alegria porque morre, não pode ter tristeza porque morre.
tomando remédio para isso, tomando remédio para aquilo, e passam a vida inteira tendo cuidado. Aqueles que se suicidaram, renascem depois e morrem. Quando estão no auge das coisas, tem que retornar, não pode ficar, porque estava só cumprindo o tempo que faltava e tem que retornar. Vemos jovens pujantes que o câncer vai destruindo, e encontramos velhos abandonados, cancerosos, rancenianos, que não morrem para poder ter mais tempo de queimar no corpo as afabilidades praticadas na vida. Não merecem morrer rapidamente, porque a morte pressupõe merecimento. Aqueles que abusaram da riqueza, que a utilizaram apenas para a satisfação dos seus sentidos, ou que a tiveram e, apesar de tudo, viveram na usura. Retornam depois na pobreza, vivem e sentem a pobreza. Na pobreza, na dificuldade ou na miserabilidade. Aqueles filhos que desrespeitaram os seus lares, os seus pais, desestruturando o ambiente do lar de tal maneira que foram matando pouco a pouco de desgosto os velhos pais. Retornam depois na orfandade, vivem e sentem a orfandade. As pessoas vão nos orfanatos, nos abrigos de crianças, e levam aquela menina, levam aquele menino, levam aquele outro, mas essa menina não sai daqui, esse menino não sai daqui, porque será, meu Deus? A vibração, algo que vem daquele passado, que diz: honrai pai e mãe, para teres uma vida dilatada na terra, que o Senhor teu Deus há de te dar. Que hora que nós começamos? 7h30? Eu vou colocar o relógio aqui, porque eu falo muito e fico brincando às vezes, e o relógio está me apontando de 6 minutos. É isso? Não. É isso. Pode ir até 8h20. Não, vamos fazer certo. Não, pode ir até 8h15, tranquilamente 8h20. Não, mais 10 minutos. Bom, vocês estão vendo, né? Mais 15 minutos. Porque diz que o brasileiro é assim. Você fala para ele que é 15 minutos, vou te dar mais 15 minutos. Ele fica com você mais 1h30. E se você falar 1h30, ele passa o dia com você. Então é Jesus nos advertindo que tudo o que fazemos tem consequências. Mas a lei corrige amando, porque amor é o nome próprio de Deus. Deus é amor, diz o apóstolo João. O amor é Deus.
No livro Jesus no Lar, o espírito Neio Lúcio conta uma história real. Era um espírita, naqueles tempos muito antigos, que era um homem bom, que trabalhava numa tecelagem, ajudava todo mundo, sempre tinha um sorriso nos lábios, sempre tinha um bom conselho, nunca reclamava, ajudava todo mundo gostava daquele homem. Um dia, esse homem sofreu um acidente numa daquelas máquinas e machucou muito a mão, machucou muito o braço. Todos correram e os colegas ficaram consternados. Ele foi levado para o hospital. Muito sangue. Os médicos, com os recursos da época, conseguiram reconstituir boa parte do braço. E dos piores diagnósticos que existia no começo, diz o espírito Neio Lúcio, através do Chico, que ele perdeu apenas uma falange do dedo. Mas os colegas ainda assim diziam: mas como uma pessoa tão boa passar por isso? E ele próprio, um trabalhador espírita, ele próprio ficou muito chateado. Falou: puxa vida, eu não tive merecimento nenhum. Eu perdi a ponta do dedo, uma falange. E foi para a reunião mediúnica nesse clima. E ao término da reunião mediúnica, o mentor espiritual deu uma mensagem final e pediu licença para falar com aquele trabalhador. Falou: fulano, eu não me lembro o nome, você passou por uma expiação e por isso você está entristecido. Mas em nome do bem, da verdade, eu fui autorizado a dizer para você que a providência divina providenciou para que fosse apenas a falange de um dedo. Porque na vida anterior, você foi um senhor de escravos. E um filho de um dos seus escravos roubou um doce na cozinha. E no afã de exemplificar, você determinou a ele um castigo tão grande que, ao ter o dedo cortado, a gangrena fez com que ele perdesse todo o braço. E você pediu, nesta encarnação, que para se livrar da dívida consciencial você queria perder todo o braço. Mas Deus ama e a misericórdia divina é benigna. Ao invés de perder todo o braço, porque você utilizou esses braços e essas mãos para dar passes, para levantar caídos, para auxiliar o próximo, para dividir com o próximo daquilo que você tinha. Mandou a misericórdia divina que você perdesse apenas uma falange do seu dedo. E eu pergunto: mas o que é uma falange do dedo indicador diante dessa alavanca de trabalho de progresso e de redenção? E ele imediatamente desmanchou aquela máscara de tristeza e, agradecido a Deus, recuperando-se rapidamente, voltou no trabalho. E todos estranharam, porque ele estava melhor agora do que ele era antes. Não é porque matou
que é obrigado a morrer. Mas manda a misericórdia divina, que se você derrubou, terá que levantar. Se você entortou, terá que desentortar. Que se você prejudicou, terá que auxiliar. E compreendendo isso, ele salvou isso. Faz a história do rei. Deus é bom e sabe o que faz. E para terminar, não vi a hora passar. Tomara que eles não tenham visto também. Vocês sabem como é que as leis divinas colhem os nossos atos? Não é através do resultado final daquilo que fazemos, mas é através da nossa intenção. Por isso aquela história de que de boas intenções o inferno está cheio é mentirosa, não é verdadeiro. Todos os que estejam nos lugares umbralinos estão lá pelo sentimento. Eu tenho uma história também para a gente terminar, naquele tempo antigo. Vocês viram que eu sou antigo, né? Diz que um senhorzinho, aí já não era Pirassununga, lá em Minas, naquelas montanhas, não tinha internet, não tinha telefone celular, só o sinal de rádio. Ele tinha terminado a roça dele às 5 horas da tarde, eles acordavam 4 horas da manhã, 5 horas da tarde paravam de trabalhar, 6 horas jantava, 7 horas já estavam dormindo. Ele terminou 5 horas, veio para perto de casa, a velhinha dele já estava fazendo a janta, ele tirou a botina, estava ali coçando o dedão, quando ele olha para cima, ele vê uma asa delta. O piloto fazendo a acrobacia, admirando, indo e voltando, admirando a beleza daqueles vales. Aí ele falou para a véia: ô véia, traz minha espingarda que eu estou vendo um bicho. A véia trouxe a espingarda e voltou para dentro para terminar a janta. Aqueles bacamarte da boca grande, ele colocou chumbo, pólvora, socou. A véia lá de dentro falou: acertou o tiro, velho? E ele falou: ô véia, se eu acertei o tiro, eu não sei. Mas o que eu sei é que o bicho largou o homem que ele estava carregando. E isso ele largou. Gente, o infeliz do velhinho matou o homem. Concorda? Pergunta: diante das leis divinas, ou, entre aspas, aos olhos de Deus, esse velhinho é um assassino ou não? Ficaram em dúvida. Todos aqueles que responderam, porque o velhinho matou o homem, de fato. Todos aqueles que responderam que o velhinho é um assassino, desculpe, não é um assassino, acertaram. Nunca passou na cabeça dele matar o homem. Dentro da história, o que ele imaginou? É um bicho enorme, pegou esse homem, de certo ele tem lá uma passarinha esperando, com um ninho cheio de filhote, rapidinho eles comem esse homem, ele já me viu por aqui, e o próximo pode ser eu. Ainda se fosse a velhinha, estava bom, né? Mas ele, então melhor derrubar. Com registrado nada. Assim, ele nunca teve intenção, e as leis divinas colhem as nossas intenções. E aí, nesse aspecto,
Os índios canibais são assassinos? Sim ou não? Não, não são. O pessoal aqui de Pirassununga que comeu aquelas coxinhas são canibais? Oh. Há controvérsias. O velhinho é assassino? Não. E aquelas 3 pessoas de Pernambuco que foram apanhadas fazendo coxinha dos vizinhos? Estes sim são assassinos. Questão 653 do Livro dos Espíritos. Kardec indaga aos imortais: como podemos diferenciar o mal do bem, o bem do mal? E eles respondem: o bem é tudo que está conforme às leis de Deus, e o mal é tudo que dele nos afasta. Onde estão escritas as leis divinas? Na consciência. 621. Então nós temos subsídios, valores que nos possibilita avaliar aquilo que estamos fazendo. Se estamos transgredindo as leis divinas, toda vez que nos afastamos dos ensinamentos destas leis, fica fácil entender que nós conhecemos as leis divinas através da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. E é fácil compreender que depende de nós. Que felicidade ou desdita não é sorte ou azar, mas é uma opção. Ser feliz é andar conforme nos diz a lei divina, nos ensina a lei divina. Ó, gente, já deu a hora, passou, que Jesus nos abençoe, beijo no coração e fiquem todos com Deus.